Fala, rapaziada, estamos de volta na área, continuar estudando um pouquinho sobre, as principais regionalizações do território brasileiro. Falamos, sobre a regionalização do IBGE, a regionalização de cunho político-administrativo, que tem como intuito estatístico orientar as políticas públicas, tanto em caráter federal como estadual e municipal. Bacana, as 5 grandes regiões político-administrativas do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Beleza? Na sequência, nós falamos um pouquinho sobre a proposta do professor Pedro Pinchas Geiger, que no finalzinho dos anos 60 propôs uma regionalização do Brasil a partir de critérios socioeconômicos. É um critério extremamente mais complexo e, consequentemente, o objetivo não era respeitar os limites fronteiriços entre os estados. A gente pode perceber que a proposta não era essa. Bacana, então, uma das grandes diferenças, não leva em consideração as divisões políticos administrativas, mas sim os critérios socioeconômicos, as proximidades socioeconômicas, e, consequentemente, isso tem a ver com toda a trajetória histórica, as características, processo de formação, todo esse aparato de desenvolvimento econômico ao longo do processo histórico. Bacana? Certo? Agora a gente vai estudar a regionalização de um dos grandes nomes da geografia, o saudoso professor Milton Santos, infelizmente falecido em 2001, deixou um legado aí enorme, um legado cultural, científico, muito grande. O que acontece? Até o final da sua vida acadêmica, na parte de geografia, você vai ouvir falar sobre o professor Milton Santos. Muitas questões utilizam textos tirados dos inúmeros livros que o professor escreveu. Bacana, um cara assim sensacional. Ele ocupava a cadeira de professor titular da USP, certo? Reconhecido internacionalmente, um cara fabuloso, premiadíssimo, o professor Milton Santos, tá bom? Ele e a professora Maria Laura Silveira, tá bom? Fizeram essa proposta de regionalização do Brasil em 1999. Então, uma regionalização, uma proposta mais recente, Então, nós temos aqui, o professor Milton Santos, bacana. Aqui nós temos a professora Maria Laura, bacana, certinho. E esses dois professores fizeram uma regionalização a partir de critérios do meio técnico, científico e informacional. Rômulo, como assim, fizeram essa regionalização? O que é isso, meio técnico, científico e informacional? A gente tem a ver com as próprias transformações e complexidades apresentadas pelos territórios. Então a gente pode perceber o seguinte, que para o professor Milton Santos, não existia apenas um Brasil, digamos assim, existiam Brasis, certo? Existiam Brasis. Então aqui nós temos a proposta dos chamados 4 Brasis pelo professor Milton Santos, A gente pode perceber que a infraestrutura tecnológica, a presença de universidades, centros de pesquisas, complexos tecnológicos. A gente pode falar sobre redes de transportes, redes de comunicação, bacana. São aspectos extremamente discrepantes no território brasileiro, grande desigualdade na troca de informações, na parte de troca de dados, de infovias, bacana. Então, dentro dessa grande contradição, dessa grande desigualdade entre as regiões do Brasil, obviamente é fruto de um processo histórico. Ao mesmo tempo, tem toda uma relação com a presença, a participação do Brasil no comércio internacional, dentro de uma divisão internacional do trabalho extremamente excludente, bacana. E o professor, então, vai identificar 4 grandes territórios, tá legal? A região, da Amazônia, tá aqui representado em verdinho, bacana. Então tá aqui, a região da Amazônia representada em verdinho. Nós temos a região centro-oeste aqui representada no rosinho mais claro, certo? A região nordeste, certo? Tá aqui, representada. E eu queria chamar a atenção para vocês para essa região aqui, que ele deu o nome de região concentrada. Reparem, essa região concentrada é justamente a região que concentra grande parte da infraestrutura, dos complexos produtivos, do comércio, da oferta de serviços, da infraestrutura de transporte, da infraestrutura de comunicação, das trocas de dados, das trocas de informação, da produção tecnológica, do consumo, de informações. Bacana? A sede de grandes empresas, inclusive transnacionais, certo?
É a região concentrada, a região que concentra, né, os aspectos relacionados ao meio técnico, científico e informacional. Reparem que a gente está falando aqui, o que eles chamam de região concentrada, nada mais é do que a integração dos estados, né, da região sudeste. A gente está falando então de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, mais, né, os estados da região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o que o professor Milton Santos chamou de região concentrada, tá legal? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas, né? Vamos relacionar isso que nós vimos ao esqueminha para ninguém ficar com dúvida, para o esqueminha ser funcional, tá legal? Então aqui, ó, proposta do professor Milton Santos, da Maria Laura, tá bom? Uma proposta bem recente, apresentando, né, 4 Brasis, beleza? Ó, coloquei aqui para vocês, ó, 4 Brasis, certinho? Então nós temos a junção dos estados do Sudeste com os estados do Sul, bacana, dentro dessa lógica, né, divisão do IBGE, formando a região concentrada, a região que concentra, né, redes materiais como, por exemplo, transporte, fluxo de mercadorias, né, consumo, né, e materiais através das trocas de informações, as trocas de dados, né, utilizando principalmente a tecnologia, né, do telefonia, da internet, bacana. Tudo dentro, né, dos interesses econômicos envolvidos, né, do Brasil. Bacana? O que acontece? É uma proposta bacanaça, uma proposta, né, extremamente crítica, analítica, né, adequada às regiões do Brasil, ou seja, isso chama, isso grita, né, para a pessoa, pro leitor, né, pro estudioso, ele grita que o Brasil é extremamente desigual, não é nada, né, homogêneo, em vários aspectos, obviamente, né, mas aqui o professor Milton Santos estava querendo chamar atenção justamente para o aparato, né, tecnológico, infraestrutural, produtivo e, por que não, financeiro do país. Tranquilo? Então nós temos essa proposta aí. Certinho? Bacana? Então espero que tenha ficado tudo tranquilo. E qualquer dúvida, galera, qualquer tipo de curiosidade e tal, porra, manda um e-mail também, não precisa mandar só dúvida não, vamos trocar uma ideia, já que fisicamente a gente não tá podendo, a gente arrebenta via e-mail, tá bom? Beleza, aqui, daqui a pouco a gente termina, né, o aspecto, né, as propostas, os principais itens de regionalização do Brasil. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto aí. Beijão!